Bom, saudações, seja bem-vindo se você está chegando agora no canal. Nesse vídeo eu vou tratar da arte da poesia, né? Eh, eu sou, eu sou escritor e poeta amador há 17 anos. E qual que é a minha intenção? O que eu tenho reparado é o seguinte, né? Existe uma grande questão em relação à inspiração, em relação aos gêneros literários, enfim. E eu queria basicamente trazer uma experiência aqui, também uma outra questão, que é a transição, por exemplo, de que foi o meu caso, que eu escrevi durante muito tempo poesia, apenas poesia, né? E depois eu vim me aventurar em outros gêneros, né? Fiz um ensaio social, escrevo crônicas também, enfim, estou escrevendo romance, mas eu queria tratar basicamente, isso eu vou tratar um pouco mais para frente, mas nesse começo eu queria tratar sobre a questão da inspiração, né? Eu vou trazer também três poemas meus sobre o mesmo tema, né? Com formatos e linguagens totalmente diferentes, para que fique aí de uma maneira bem didática. Bom, então, meu nome é Gilmar Santos, eu escrevo há 17 anos, como eu já disse. Eu tenho esse livro publicado de maneira independente, né? Esse livro, eu fiz ele, a seleção de 70 poemas, quando eu estava completando 10 anos de escrita, né? Então, para mim, foi muito significativo. Eu tenho um carinho muito grande por esse livro. Mas eu vou contar um pouquinho como que foi minha experiência com a poesia, com a literatura de uma maneira geral, mas mais focando na poesia, né, nesse vídeo. Eu comecei escrevendo frases e reflexões, né, aquelas frases curtas, e logo eu passei a escrever as poesias, né, desde os 12 anos. Né. Durante a adolescência, foi um período que eu escrevi muito, assim, né, quando as pessoas perguntam, eu falo, olha, eu escrevi muito, né, e agora, uma grande questão que surge para nós que escrevemos, né, as pessoas têm dúvida, é a questão de onde vem a inspiração, o que motiva a escrever, né? Essas são sempre questões recorrentes aí e a gente vai tratar um pouquinho hoje. Bom, eu queria dar o meu relato, a minha humilde opinião, o que vem em relação à questão da inspiração, né? Que é um assunto complexo, como eu sempre disse, para as pessoas que me perguntaram, e até eu acho que basicamente todo mundo tem dificuldade de responder essa questão. Porém, existe um movimento muito crescente de que a inspiração não existe. Esse tema é bem antigo, na verdade, né? Mas enfim, o que conta mesmo é o trabalho. Eu queria deixar aqui registrada a minha seguinte opinião. Existe sim algo que inspira, existe uma reflexão que deve ser desenvolvida continuamente. E eu acho que a inspiração tem mais a ver com reflexão e atenção a essas reflexões, a esses momentos de reflexões. Bom, então, dito isso a respeito da inspiração, a minha opinião pessoal, né, que fique bem claro aqui, não pretendo estar com a razão ou não, eu gostaria de tratar alguns aspectos da criação da poesia, né?
Obviamente, quando a gente tem os primeiros contatos com a poesia, a gente repara a rima, a sonoridade, o ritmo. Porém, quando a gente vai se debruçar na tentativa da escrita da poesia, nós aí nos deparamos aí com as dificuldades iniciais que eu me lembro, que eu considero, que é na simplicidade das rimas que a gente tem, né? Assim, no começo é tudo muito rimas muito simplificadas, enfim, a gente quer forçar as rimas, algo que é um erro comum aí de quem está começando. Então, assim, eu separei algumas anotações aqui que eu gostaria de compartilhar para quem tem o interesse de começar a escrever poesia, para quem já começou, enfim, mas tem um interesse nesse tema, né? Então, eu acredito que assim, é importante para quem vai começar ler grandes poetas, né? Isso com certeza, isso parece óbvio, mas enfim. Mas ler grandes poetas, não só, ler poetas desconhecidos também, né? E de épocas diferentes, porque cada um tem o seu próprio estilo de poesia e no decorrer dessas leituras e das primeiras poesias que a gente vai escrevendo, a gente vai encontrando o que se diz aí a nossa voz própria, né? Então é muito importante não ler apenas os grandes poetas, mas enfim, dar uma atenção aí pros antigos. O que você vê, hoje cresceu demais, né, com a questão aí das redes sociais, mas eu acredito que seja muito válido ler, quem está escrevendo, ler poetas contemporâneos, desconhecidos mesmo, que no decorrer do tempo você mesmo vai criar um senso crítico de enxergar quando a rima foi forçada, quando um ritmo não está muito bacana no poema, enfim, todos esses aspectos que tendem a ser desenvolvidos pelo escritor, pelo poeta, né? O que mais eu separei aqui? Bom, então durante aí a história da literatura existiram as escolas literárias que foram criadas, né, e poéticas também, consequentemente. E o que eu gostaria de dizer a respeito disso, da minha experiência e de quem está começando? Eu acredito que seja válido, sim, você começar, você aprender, por exemplo, um soneto, né? Eu uma época quando eu comecei, enfim, não vou me recordar quanto tempo depois, mas eu tive um apreço muito grande pela beleza do soneto, né? E, e aí durante sei lá, alguns dias, tal, meses, eu comecei a escrever mais nesse formato. Mas é lógico que a gente não precisa nem deve se apegar a um determinado estilo, né? Porém, é sempre válido conhecer e, não sei, por motivo de curiosidade ou então por você se sentir capaz também, o que é bom para o seu desenvolvimento, você experimentar escrever, entendeu? Então, assim, é sempre válido ter essa perspectiva referente às diferentes escolas literárias. Porém, com os autores, por exemplo, que você vai tendo uma preferência,
uma certa, hum, é, como que eu posso, uma certa admiração, essa palavra que eu queria encontrar. Conforme você vai admirando um poeta, você vai conhecendo melhor sua obra e você começa a se deparar com os mais diversos estilos de poemas que esse poeta fez. E uma coisa interessante na poesia é como você vê a, uma certa existência própria dos poemas, uma vida própria em cada poema e, consequentemente, uma certa contrariedade em diversos poemas famosos, mesmo ou não, independente, mas você repara que um poema ele está muito amoroso, muito romântico, muito otimista, e um outro poema do mesmo poeta, é, você vê que já é uma outra realidade que é tratada, que é expressa, é ali onde o poeta demonstra um certo desânimo, um certo descontentamento, uma certa até negatividade, enfim, pessimismo, ou seja, uma outra realidade totalmente diferente do que um outro poema que às vezes você acabou de ler na página anterior expressa. Esse é um ponto muito interessante sobre a poesia, né? Porque num livro de poesias você tem retratos de diversos momentos do poeta, né? E isso trata diretamente com a nossa própria vida, isso dialoga justamente com a vida de todo mundo, porque o poeta ele não passa de alguém que se debruça sobre esses instantes, né? E consegue expressar. Então, por isso que no começo eu disse, eu acredito que o fazer poético, o mais importante dessa arte da poesia está na capacidade de refletir, em primeiro lugar, e de estar atento a essa reflexão quando ela se apresenta, porque bom, então, dando prosseguimento, eu tive um pequeno, peço desculpa que eu tive um pequeno problema técnico, mas agora eu vou seguir para análise dos poemas, né? Mas só para complementar a questão da inspiração que eu vinha dizendo, eu acredito que a inspiração se baseia em uma predisposição em refletir, né? Eh, uma atenção a quando essa reflexão vem, justamente porque o complemento que eu queria deixar claro existe uma necessidade, sim, de complementação da nossa parte, né? Então a inspiração ela por si só ela não é completa, digamos assim. Dificilmente você vê uma obra 100% feita à base de inspiração. Então, só para finalizar essa questão, o que eu queria deixar claro que, na minha opinião, né, a inspiração é uma via de mão dupla, né? Essa é a grande questão. E lógico, existe sim a capacidade, a possibilidade, ou melhor, de se produzir, se criar sem a inspiração, existe, com certeza, isso é inegável. Porém, com ela é muito mais fácil, né? Bom, dito isso, finalizando essa questão da inspiração, vamos para a análise dos poemas. Eu gostaria então de apresentar para vocês três poemas meus sobre o mesmo tema, né, para ficar algo mais perceptível a diferença das estruturas e das linguagens, né? Então vamos lá. Esse primeiro poema, ele é raridade, né?
Ele tá no... Os três poemas, na verdade, estão no meu livro que eu apresentei, né? O Versos Libertos. Então vamos lá. Esse primeiro poema que eu gostaria de analisar, ele traz uma abordagem, como vocês podem ver, de, de, de versos mais livres, né? Então, e existe uma análise, perdão, uma análise mais centralizada num tema só, né? Que é a questão do que seria o amor, e também uma constatação que começa já no primeiro verso, né? Banalizaram a palavra amor. Por si só, esse verso já é como se fosse uma constatação do poeta, né? E aí, no decorrer dos outros versos, que são poucos, né? Existe uma tentativa de dizer de expressar de uma forma sucinta, né? O, quais seriam as características do amor, né? Então aí banalizaram a palavra amor. Amor nunca foi palavra, sexo ou promessa. Amor pode ser lembrança, olhares e sonhos. Então, não existe uma grande preocupação, quase que nenhuma, na verdade, na, na formação das rimas, né? O tamanho dos versos também, a métrica, ela é, ela não é, aqui uma grande preocupação, algo que norteie o poema, né? Por outro lado, no final do poema existe uma construção de uma imagem, né? Então, digamos que essa construção pode ser começada aqui ó, no verso amor é raridade, pode ser caminho, jamais chegada. E a partir desses versos existe uma construção de uma imagem que vai se mostrar mais nítida nos versos subsequentes, né? Amor são grãos de areia, umedecidos pelas ondas. Amor é construção sólida, mas de acabamento contínuo, uma reforma de todos os outros sentimentos. Então, apesar de não conter um ritmo muito expressivo no decorrer do poema, as rimas também, a métrica, no final existe esse lance que foi criado aí entra a questão de análise, né, se através de uma inspiração ou não, mas aqui eu não me recordo nenhum esforço para criar os versos, então eu considero que foi sim como se fosse um desenvolvimento natural do poema que se deu dessa maneira, e ele termina com essa construção de uma imagem poética, né? Que seria aí os grãos de areia umedecidos pelas ondas, uma construção sólida, mas de acabamento contínuo, uma reforma de todos os outros sentimentos. Bom, sobre esse poema, gostaria são essas as considerações que eu tenho, né? Vamos para um próximo poema para a gente observar outras características aí que a gente vai ver bem diferentes, né? Bom, então agora o poema a ser analisado é O Amor é a Vida, né? Eu esqueci de dizer antes, eu sugiro que você pause, né, o vídeo e leia o poema antes, né, da análise ser feita, né? Esqueci de recomendar isso na análise do poema anterior, mas provavelmente você até tenha feito isso. Se não fez, recomendo que o faça
né, a partir desse, do próximo. Mas vamos lá. Nesse poema já existe, bem nítido, né? Se você fizer a leitura dele, aí sim uma grande preocupação, preocupação no sentido de durante a sua criação, né? O poeta ele vai selecionando as palavras, né? E existe aí sim também uma questão de dois quartetos e dois tercetos, né? Que seria a construção básica aí de um soneto, né? Porém, as métricas ali do soneto clássico não foram aí uma preocupação minha, né? Nem cheguei a ver isso depois, mas só pela forma dos dois quartetos aí, referente às estrofes, né? Então, duas estrofes com 4 versos cada uma e as outras duas últimas estrofes com 3 versos cada uma, né? Essa é a construção clássica de um soneto, porém existem outras regras aí, né, que são a questão da quantidade de sílabas um soneto, que isso eu não me apeguei. Agora, em contrapartida, esse é um poema que eu separei justamente para trazer essa análise de como pode existir, ou melhor, pode existir, né? Aí uma preocupação, entre aspas, preocupação, né? Essa palavra não é a melhor adequada, mas uma deliberação, na verdade, uma escolha nas rimas, né? E esse poema pode ser muito bem observado nesse sentido, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Esse poema, as últimas palavras de cada verso ou é amor ou é vida, né? Então, o poema se chama O Amor é a Vida, e eu tive a deliberação, a escolha de fazer com que a última palavra de cada verso fosse o amor ou vida. Então é um poema que é bem significativo nesse sentido, assim, digamos que de você querer trazer uma estrutura mais forte, digamos assim, muito perceptível logo de início quando você começa a ler, né? Então, se for para viver sem amor, arranca minha vida, pois nada me parece nessa vida mais fundamental que o amor. Então, nessa primeira estrofe, o leitor, né, ele já consegue ver essa digamos assim, que isso vai ser uma tônica, né, do final dos versos. Assim que ele começa, por exemplo, a segunda estrofe, automaticamente o leitor já percebe que o poeta teve esse cuidado de fazer com que existisse essa repetição, uma repetição uma repetição esqueci a palavra que eu queria usar agora, intencional, perdão, uma repetição intencional, né, do poeta nesses nesses versos, né? Então essas são as principais características desse poema, né? Então, por que eu estou trazendo poemas diferentes, né? Justamente para mostrar a variedade que se tem na poesia, né? Lógico, isso daqui, essas minhas observações, esses meus exemplos, estão muito aquém de toda a variedade poética. Imagina,
eu não estou me, me comprometendo em trazer todas elas, jamais, né? Até porque isso seria algo bem extenso de ser feito. Mas, para quem está começando, eu acredito que seja aí algo que possa, pelo menos, trazer uma reflexão. eh, a grande ideia é justamente essa, trazer uma reflexão da variedade de opções que você tem ao fazer uma poesia, né? Então a arte poética ela é muito diversa, eh, e no decorrer da sua experiência que você for escrevendo, lógico, uma coisa que eu aproveito para abrir um parênteses aqui que eu acabei não dizendo antes e me veio agora à mente a dizer, né? Ahn, Na construção poética, principalmente no começo, onde a gente se aventura a escrever os poemas, e pelo menos no meu caso, né, vou tratar da minha experiência, como ela se, se pode ser, como eu posso observá-la, né? Eu tive muitos poemas que eu não concluí, né? Então existe uma pilha de pastas hoje que eu tenho de poemas que estão apenas como rascunhos ainda, né? Eu tenho, para você ter uma noção, eu fiz uma contagem uma vez, eu tenho cerca de 700 poemas, né? 700 poesias, enfim, concluídas, selecionadas em pastas, como por exemplo, é, que aí depois, para mim depois fazer uma outra seleção, né? Como foi o caso desse livro, eu fui agrupando em pastas diferentes esses poemas e de acordo com temas mais específicos, e quando eu fiz esse livro, especificamente o Versos Libertos, eu fiz uma seleção de 70 poemas justamente de toda a minha época que eu tinha escrito, né? Que no caso eram 10 anos, né? Mas o que queria trazer é não se apegue e não se frustre também quando você não conclui um poema. Ah, você não precisa ter essa preocupação de forçar o poema, né? Às vezes existem poemas que nunca vão ser concluídos, talvez. Ou existem poemas que talvez não valem a pena ser forçados. Na verdade, nenhum deles, né? Mas, enfim, é só um parênteses que eu queria abrir, justamente para trazer essa questão. Poxa, que nem nesse poema aqui, eu acredito que eu consegui trazer, finalizar um poema com uma certa, apesar de ter como princípio essa repetição das últimas palavras de cada verso, eu acredito que eu consegui finalizar, concluir com um sentido forte pro poema, entendeu? Sem muitas repetições de significados em si, né? Eu acredito que eu consegui desenvolver bem, né? Uma continuidade nos versos, enfim. Eh, Se não fosse o caso, eu não teria concluído, não teria, né, dado continuidade, né? Só mais um parênteses nesse sentido, que eu acho válido, principalmente para quem está iniciando nessa jornada aí que é realmente é, longa, prazerosa, mas também muitas vezes de dúvidas e incertezas, né? Como é a própria vida de uma maneira geral, né? Bom, para finalizar o vídeo, eu trouxe agora a última análise do último poema, do terceiro poema,
que se chama O Tempo do Amor. Porém, eu gostaria de tentar ser mais sucinto, né? Que na minha última análise eu acabei me estendendo um pouquinho, né? Enfim, espero que o vídeo não esteja cansativo. Espero que você tenha acompanhado até agora e esteja gostando, esteja essa reflexão, esses meus pensamentos, essas minhas simples análises estejam sendo válidas e agregue aí valor, conhecimento, enfim, motivação para que você possa prosseguir nessa arte da escrita, nessa arte poética da poesia, perfeito? Bom, então agora, nessa minha última análise desse poema, eu estou trazendo esse poema, O Tempo do Amor, porque ele tem algumas outras características, né? Assim como o primeiro, se você, né, pausar aí e der uma lida, existe aí uma certa liberdade em relação aos versos livres, né? Uma certa não, aí uma total liberdade. Então o poema ele é feito em versos livres, né? E o que mais trata o poema, é, ele trata aí mais de uma, vamos por estrofes, né? Então, rasteja a, rasteja a tartaruga, caminha o camelo, o vento passa, corre o rio, o tempo voa. Bom, então existe aí uma descrição de alguns fatores aí, né? Uh, dois animais aí, uma tartaruga, um camelo, enfim, o vento passando, o rio correndo. É uma imagem poética que é trazida nos primeiros versos do poema. E aí o tempo voa, né? E como o título do poema é O Tempo do Amor, a gente já tem uma perspectiva aí do que o poeta quer dizer, né? Então vamos lá. Na segunda estrofe aí vem as dúvidas. Agora aí a gente tem uma análise mais filosófica do poeta. Então vamos lá. Vem as dúvidas, ponto, ponto. O amor passa? Uma interrogação. O amor chegou? Outra interrogação. Sei um pouco de tudo, mas do amor, nada. Bom, então agora a gente se depara com uma segunda estrofe curta, de versos livres, mas com uma reflexão muito profunda, uma análise muito profunda, filosófica do poeta, né? Sobre justamente a veracidade do amor, não do amor em si, mas calma aí, vem as dúvidas. O amor passa? Será que, ou seja, será que o amor pode passar? E logo no verso seguinte, o amor chegou, ou seja, uma análise bem filosófica do poeta, bem sucinta, mas profunda em relação à própria existência de um possível amor, né? Não o que eu quero deixar claro aqui, não uma análise se o amor existe, mas uma análise se o poeta está diante do amor, né? Então vamos para a terceira estrofe aqui. Qual a sua velocidade? Né? A velocidade do amor. Então, quantos eu te amo são necessários para saber quanto vale o eu te amo. Essa é uma reflexão muito profunda, né? Bom, precisa paciência ou amor é instantâneo? Uma outra reflexão muito filosófica. Então, a gente já pode observar, o leitor já pode observar que o poema ele vai se desenrolar nesse sentido muito filosófico,
do poeta, ou seja, como eu disse no começo do vídeo, como eu disse em um determinado momento do vídeo, o poeta nada mais é do que alguém que se debruça sobre o seu instante, é, e faz uma reflexão sobre aquele instante, e enfim, é o que a gente pode ver aqui melhor nesse poema, né? Então, é uma reflexão do poeta diante da possibilidade ou não de estar diante da possibilidade ou não de um amor verdadeiro, de um amor em si, né? Agora, na, agora na próxima estrofe, feita apenas de três versos pequenos aqui, mas a gente já tem uma outra questão aqui que seria uma sugestão ou uma consideração, ou melhor dizendo, uma consideração do poeta que ela se constata dizendo: é tempo de amar, feito as crianças amam a lama. Bom, aqui a gente pode observar uma, o que o poeta sugere, né, do que seria o tempo. Nesse momento, o que seria uma maneira correta, como se deveria amar nos nossos tempos, né? E ele faz uma sugestão que é tempo de amar, feito as crianças amam a lama. Por quê? As crianças elas amam a lama, mas na verdade não é que elas amam a lama, né? Que é o que é trazido nas palavras aqui do poeta, mas é uma metáfora dizendo que as crianças elas amam o momento e elas vivenciam o momento, né, de uma maneira inocente, de uma maneira completa, principalmente completa, né? É, com, conforme fazendo uma comparação com as crianças, elas estão aí ao brincar, ao se divertirem, enfim, mas não nesse sentido de se divertirem, óbvio, né? Não trazendo uma relação que o amor é um divertimento diretamente, não é essa análise. A análise é: para se vivenciar o amor é preciso estar como uma comparação com como as crianças amam a lama, de acordo com a sua simplicidade e naturalidade, né, de vivenciarem o momento em sua completude, né? Bom, então vamos para uma próxima estrofe. Geralmente, quem reclama que falta o amor busca apenas prazer e poder. Isso explica tudo. Então aqui já tem uma compensação uma, e uma, digamos que vai no sentido do que eu disse antes, que essa última estrofe aqui que a gente acompanhou, né, ela tira a dúvida do que poderia de deixar no ar a metáfora anterior, da estrofe anterior. Então, quando o poeta fala é tempo de amar, feito as crianças amam a lama, abre-se a possibilidade do entendimento, como eu disse, que não é essa análise, não é para diversão do amor, mas sim para sua simplicidade, para sua completude de vivenciar a naturalidade do amor, né? E essa segunda estrofe aqui, na sequência, melhor dizendo, ela deixa isso nítido quando diz: geralmente quem reclama de falta de amor busca apenas prazer e poder. Isso explica tudo. Bom, então essa duplicidade de
que poderia ter gerado no leitor, ela já está aí esclarecida nessa outra estrofe. Prosseguindo, mas talvez mais que o tempo, o principal elemento do amor seja a sinceridade, a escolha pessoal e de ambas pessoas de trocarem a possibilidade de tantas paixões pela sensação do único sentimento capaz de saciar o corpo e principalmente o coração. Bom, né, nessa estrofe aí se encerra o poema de uma maneira bem trazendo aí uma reflexão filosófica de todo o poema, né? Fazendo sucintamente uma reflexão que dizendo que talvez o principal elemento do amor, né, seja a sinceridade. Então, isso que seria justamente a cerne do poema, que o tempo do amor é medido pela sinceridade, né? Então, essas são as considerações que eu queria fazer a respeito desse poema. Espero que tenha sido claro, né? Se tiver aí qualquer dúvida, deixe no comentário, eu vou procurar esclarecer alguma dúvida, né? Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu, só para fazer um último esclarecimento, eu trouxe 3 poemas, como eu disse, sobre o amor, mas o importante seria que fosse sobre o mesmo tema, para deixar claro uma análise das diferentes estruturas, linguagens, né, da formação do poema, das diversas possibilidades de se fazer essa criação poética. Enfim, não que deva ser aí só sobre o amor, logicamente, eu até pretendo mais para frente trazer outros poemas de outros temas, né, para trazer aí outras abordagens, enfim. Mas, para finalizar, espero que você tenha gostado. Esse livro eu vou disponibilizar o e-book gratuitamente através da minha página no Facebook, né? Minha página, se você não curtiu ainda, eu te convido a curtir. É Escritor Gilmar Santos no Facebook. Lá tem um botão. Você pode entrar em contato através de 2 maneiras: ou através da mensagem comum lá, pedindo o seu e-book, que eu vou te enviar, ou através do link do botão do WhatsApp também, né? Que eu vou te estar enviando também o e-book desse meu livro, que contém esses 3 poemas. E aí o que eu fiz o Versos Libertos, né? O livro que eu fiz aí a apresentação no começo do vídeo. Enfim, dúvidas, sugestões, críticas pode serem deixadas nos comentários e também através da página, né? Lá tem bastante conteúdo, frases, reflexões, enfim. Você é sempre bem-vindo e está convidado aí a participar dessa nossa criação literária e análise também, enfim. Muito obrigado pelos minutos que a gente esteve juntos. Espero que eu tenha conseguido trazer aí agregado alguma coisa de bom, né, para você, e até a próxima. Bom, só para finalizar, deixe o seu, se você tiver gostado, deixe o seu gostei, se possível, compartilhe, e se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, ative as notificações para receber os próximos vídeos. Obrigado e até mais.